A aviação é um dos setores mais difíceis quando o assunto é descarbonização. Por isso, novas rotas têm sido desenhadas para mitigar os gases de efeito estufa na atmosfera, e uma delas são os combustíveis sustentáveis, feitos de recursos como biomassa, resíduos ou mesmo hidrogênio e CO2. Isso quer dizer que a pegada de carbono pode ser até 80% menor em relação aos combustíveis feitos a partir do petróleo. O mundo todo hoje discute a possibilidade da gente descarbonizar, ou seja, transformar aquilo que emite dióxido de carbono para a atmosfera, a gente poder transformar esse dióxido de carbono em uma condição de menos emissão, né? Então, hoje o mundo todo discute esse assunto em vários setores da economia: transporte marítimo, transporte de aeronaves também, de passageiros, transporte de veículos, caminhões, etc. Setor elétrico, vários setores, todos discutem a possibilidade da gente descarbonizar esses setores. Então, quando a gente está falando de um combustível sustentável de aviação, a gente está falando da possibilidade desse setor ter também a sua descarbonização. E é isso que a gente está procurando aqui: deixar de emitir as emissões que a gente tem desse setor, mas deixar de emitir a partir de um combustível mais sustentável. De acordo com a Organização Internacional de Aviação Civil, já foram mais de 360 mil voos realizados com o SAF ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E o Brasil tem grande potencial para ser protagonista do setor. O que o Brasil tem? O Brasil tem riqueza em biomassa, então a gente tem grande produção agrícola, o agronegócio brasileiro é maravilhoso, grande produção. Tem uma fonte muito rica nessa biomassa no setor de sucro alcooleiro, sucro energético, principalmente cana-de-açúcar, mas também tem na soja, tem no milho, tem uma série de produtos aí de origem vegetal que podem ser produzidos combustíveis de aviação, e tem um conjunto de resíduos, dejetos provenientes da produção animal, por exemplo. Estou falando aqui de gado, de aves, de suínos, por exemplo, que tem um grande potencial de produção de dejeto. Esses dejetos podem ser transformados em biogás, por exemplo, e do biogás ser produzido o combustível de aviação. Então, o que acontece no Brasil é que a gente tem uma grande matriz de fontes de possíveis produções, de possível produção do combustível sintético, o SAF. De acordo com um estudo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, a indústria de combustíveis sustentáveis de aviação deve alcançar 449 bilhões de litros até 2050. Cada região, país, tem sua capacidade de produzir. E aí, com esse mapeamento, inclusive esses mapeamentos estão sendo feitos agora, a gente não tem aí um volume único, exclusivo, já definido no país, mas cada região do país tem essa capacidade de produção, e isso torna o Brasil uma fonte muito importante de produção do SAF. Claro, a gente tem demanda, isso não é novidade, o Brasil tem uma alta demanda de aviação, mas a gente tem também a possibilidade de produzir. Veja, nem todo país tem essa possibilidade de produzir. Então a gente está falando aqui no Brasil que a gente tem mercado tanto na produção, aí tem também desafios, gargalos, por exemplo, a logística de transporte desse combustível até onde vai ser utilizado, e a gente tem também demanda. Então é um casamento perfeito, né? A gente tem oferta de produto, quer dizer, ainda não tem oferta, mas vamos ter nos próximos anos, mas a gente tem uma alta demanda desse produto no mercado. Então, com essa condição, torna o Brasil um país muito próspero e também com grande capacidade de ser referência no assunto. Vale reforçar que, apesar da grande quantidade de biomassa que o Brasil possui, item importante para fazer os SAFs, o país ainda está caminhando para ter infraestrutura. E o mercado pressiona por uma regulação que indique que será viável instalar biorefinarias aqui. É que, além de toda a possibilidade que o Brasil tem de fonte, né, a gente precisa cada vez mais incentivar que se tenha novas plantas. A gente precisa ter realmente a produção no país. Então, hoje, quando a gente discute ter novas plantas, novos potenciais dentro do Brasil, a gente tem um desafio de transformar o potencial em novos empreendimentos. E é um pouco esse o papel que a gente ajuda a cumprir. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.
Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.